O Ministério da Saúde diz que o novo coronavírus chegou ao Brasil em janeiro. Número oficial de mortos sobe para 299. Casos confirmados da doença se aproximam de 8 mil. São Paulo tem mais de 400 policiais militares afastados por suspeita ou por estarem com a Covid-19. Recém-nascido é diagnosticado com a doença no Rio Grande do Sul. Dentistas, veterinários e educadores físicos podem ser convocados para ajudar o SUS no combate ao novo coronavírus. Em nova carta ao presidente da República, governadores pedem ajuda para evitar colapso na economia dos estados. Estes 7 estados representam 71% da economia brasileira. Bolsonaro responde de forma dura. Acabou esse mês. Vai ter dificuldade para pagar a folha agora, com toda certeza. E quer agora vir para cima de mim. Lei da renda emergencial de R$ 600 ainda não está publicada, mas Jair Bolsonaro afirma que o pagamento começa na semana que vem. Mais de 1 milhão de infectados no mundo. No Equador, o sistema funerário não dá conta e corpos de vítimas do vírus são deixados na rua pelas próprias famílias. Preço do petróleo volta a subir depois que Donald Trump anunciou possível acordo entre a Rússia e a Arábia Saudita. Em meio à preocupação com o desemprego, a crise aumenta a oferta de vagas em setores essenciais. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. O Ministério da Saúde confirmou 58 novas mortes provocadas pelo novo coronavírus no Brasil. O total de vítimas chega a 299. Vamos ao vivo até Brasília, onde está a repórter Aline Barcelos, que acompanhou a entrevista do Ministério da Saúde. Boa noite, Aline. O governo confirmou hoje que o novo coronavírus chegou ao Brasil antes do que a gente imaginava, certo? Boa noite, Raquel. Boa noite, Nascimento. É isso mesmo, foi exatamente isso. Segundo a Secretaria de Vigilância e Saúde, o primeiro caso confirmado de Covid-19 foi no dia 23 de janeiro, bem antes do que havia sido anunciado até então. Os técnicos do Ministério da Saúde chegaram a essa informação, chegaram a essa análise, porque todos os pacientes que deram entrada nos hospitais com síndrome respiratória aguda grave desde o início do ano foram analisados. Atualmente, o país tem quase 8 mil casos da doença, cerca de 300 mortes. E a taxa de letalidade do novo coronavírus está perto aí, já está próximo de 4%. Raquel. Obrigada, Aline. E a Secretaria de Saúde de São Paulo informou agora há pouco que das 201 mortes suspeitas de Covid-19, 20 testaram positivo para o novo coronavírus. Com isso, sobe para 208 o número de mortes no estado. Apesar de anunciar ontem que havia sancionado o auxílio de R$ 600 a trabalhadores sem renda, até agora o governo não publicou a medida no Diário Oficial. Ou seja, a lei ainda não vale. Pela manhã, na saída do Palácio da Alvorada, Jair Bolsonaro prometeu... Cientistas israelenses afirmaram que a produção de uma nova vacina contra a Covid-19 já está nos estágios finais. E uma companhia americana da área farmacêutica anunciou que deve iniciar até o mês de setembro os testes em humanos. A ideia é começar a produção de mais... Pesquisadores da Universidade Federal de Pelotas vão coordenar um estudo inédito sobre a real situação do novo coronavírus no Rio Grande do Sul. O Ministério da Saúde pretende levar a pesquisa para outros estados para que ela seja aplicada em todo o país. A máquina lei... A Prefeitura de Novo Hamburgo, na Grande Porto Alegre, confirmou que um bebê com menos de um mês de vida está com a Covid-19. A criança está internada na UTI neonatal. A Secretaria Municipal de Saúde acredita que a contaminação tenha acontecido durante uma visita. Daqui a pouco, o número de pedidos de seguro-desemprego chega a 6 milhões nos Estados Unidos. Com dificuldade para comprar máscaras em farmácias, brasileiros começam a fazer em casa. E a gente volta já já. Home office na quarentena. Não trabalhe de pijama. Procure um espaço tranquilo e isolado. Cumpra o horário de expediente respeitando a pausa para o almoço.
O governo federal publicou no fim da noite de ontem uma medida provisória que permite às empresas reduzir a jornada de trabalho e também o salário dos funcionários. As mudanças já provocaram reações no Congresso Nacional e também em entidades ligadas aos trabalhadores. A medida provisória já está valendo. Parlamentares concordam que é uma ajuda em trabalhadores de faixas salariais menores. É claramente um desvio dos propósitos da figura jurídica da suspensão do contrato de trabalho. O hospital de campanha do Anhembi, na zona norte da cidade de São Paulo, começará a funcionar na próxima segunda-feira. O hospital está entre as unidades de saúde construídas em regime de emergência para auxiliar no combate ao novo coronavírus na capital paulista. O hospital foi montado. Os 7 governadores das regiões Sul e Sudeste encaminharam hoje uma carta ao governo federal pedindo ações urgentes para evitar o colapso econômico com a crise do novo coronavírus. Uma das solicitações é a suspensão da dívida dos estados com a União por 12 meses. Esse documento foi divulgado pelo governo de São Paulo, estado com mais mortes e também com mais casos confirmados da doença. O Instituto Butantan assumiu a coordenação. Mas o presidente Jair Bolsonaro criticou o pedido de auxílio financeiro feito por governadores das regiões Sul e Sudeste. Bolsonaro culpou as medidas de isolamento pela crise financeira dos estados e disse que não existem hospitais cheios de infectados pelo coronavírus. Ao retornar ao Palácio da Alvorada no meio da tarde, o governo federal pode convocar veterinários, dentistas e profissionais de outras 12 áreas ligadas à saúde para ajudar no combate ao novo coronavírus. Eles deverão preencher um cadastro na internet e quem for chamado deverá passar por uma capacitação à distância. O Ministério da Saúde não detalhou quais atividades esses profissionais poderão realizar. Essa medida vale enquanto durar o estado de emergência em saúde pública. Subiu para 41 o número de mortes causadas pela Covid-19 no Rio de Janeiro. O avanço do novo coronavírus nas favelas da capital fluminense preocupa as autoridades. O novo coronavírus. Uma portaria do Ministério da Justiça suspendeu o tempo máximo de espera nos serviços de atendimento ao consumidor. Antes dessa decisão, o cliente poderia esperar até 1 minuto e meio para falar diretamente com um operador. A medida vale por 60 dias e leva em conta o alto volume de chamados virtuais durante a pandemia do novo coronavírus. O presidente da República publicou um decreto que dispensa a cobrança do IPI sobre a fabricação de produtos usados no combate à Covid-19, como é o caso de luvas e máscaras. Vamos até Brasília ao vivo falar com a repórter Soane Guerreiro. Boa noite, Soane. O governo já sabe a dimensão do impacto dessas medidas nas contas públicas? Olá, Raquel Nascimento, boa noite a vocês, a todos que nos assistem. Sim, o Ministério da Economia divulgou hoje que o rombo nas contas do governo em 2020 deve chegar a 419 bilhões de reais. E isso teria resultado aí dessas medidas de combate à Covid-19. E ainda há pouco, no final da tarde, o ministro da Casa Civil, Braga Neto, disse que o governo encaminhou ao Congresso 2 medidas provisórias. Uma sobre o Fundo de Participação dos estados e municípios e outra que transfere 9 bilhões e meio de reais para o Ministério da Saúde. E além disso, uma última informação é que a Receita Federal manteve o cronograma de pagamento do imposto de renda à pessoa física e o primeiro lote será liberado no dia 29 de maio. É com você, Raquel. Obrigada, Soane. A redução do dióxido de nitrogênio deixou o ar mais limpo no Rio de Janeiro. Isso se deve ao isolamento social por causa da pandemia. Do Rio, quem tem mais informações é o repórter Léo Santana. Boa noite, Léo. Boa noite, Nascimento. Boa noite a todos. Aqui no Rio, a quarentena entrou em vigor no dia 17 de março. De lá para cá, o Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, identificou uma redução acentuada na concentração de dióxido de nitrogênio no ar na região metropolitana.
A queda chegou até 80% no Distrito Industrial de Santa Cruz, na zona oeste da capital. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, a diminuição foi de 45%. Em Itaguaí, essa diferença ficou entre 10% e 12%. O dióxido de nitrogênio é emitido pela queima de combustível em veículos e na atividade industrial. Esse poluente é um problema para quem tem doenças respiratórias como bronquite e asma. Diante de tanta preocupação, pelo menos uma boa notícia. A frente fria que chegou ao Rio Grande do Sul avança rápido para o sudeste, levando pancadas de chuva e ventania. Do litoral de São Paulo até o Espírito Santo, o mar fica agitado. Chove em grande parte do país. Nas áreas claras do mapa é o tempo seco que predomina. Pela manhã, o céu fica com muitas nuvens na região sul. À tarde, o sol volta a aparecer. Em Porto Alegre, o dia começa com 15 graus e a temperatura não passa dos 24. No Rio de Janeiro, mínima de 23 e máxima de 29, com chuva forte. Em Salvador, chuva isolada, máxima de 32 graus. Em Macapá, chove à tarde e a máxima é de 31. A semana que foi de muito sol termina com queda nas temperaturas em São Paulo. Mínima de 15, máxima de 27 graus. No final de semana, a chuva diminui, mas o frio ganha força. No sábado, mínima de 14 e no domingo, o dia começa com 13 graus. Com a suspensão das aulas presenciais durante a quarentena, muitos pais e mães assumiram a tarefa de ajudar os filhos nos estudos. A preocupação das famílias é ainda maior quando se fala em ano letivo. O governo ainda não decidiu como é que crianças e jovens de todo o país vão recuperar esse tempo perdido. Não tem sido fácil para a Patrícia manter a filha de 3 anos e os filhos de 6 e 14 focados nos livros. O tempo que a criança e o aluno jovem fica na escola. Mais de 1 milhão de infectados, quase 53 mil mortos. Os dados atualizados do avanço da Covid-19 dão a dimensão da gravidade dessa pandemia. Em várias partes do planeta, a propagação da doença acontece em ritmo descontrolado. Na Europa, por exemplo, espanhóis, franceses e britânicos registraram novamente o maior número de mortes em um único dia. Por isso, vamos agora ao vivo a Londres falar com o correspondente Sérgio Wutti. Nos últimos dias, a situação se deteriorou muito, inclusive aí no Reino Unido. O que acontece, Wutti? Boa noite. Boa noite, Nascimento. Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Bom, 500 mil casos há uma semana. Hoje, 1 milhão de casos. Nós nos referimos àqueles que são confirmados por testes. Sabemos que, na verdade, esse número é muito maior. Aqui no Reino Unido, nos últimos 4 dias, desde segunda-feira, 1.000 pessoas morreram. 563 só de ontem para hoje. Essa conta trágica, né, que inclui aí a história de milhares de pessoas, na verdade, já tinha sido aumentada porque o governo britânico começou a incluir nas estatísticas aqueles que morrem em casa. Foi exatamente o que aconteceu na França hoje, que veio com números muito grandes, 1.335 mortes. Destas, 800 tinham sido de pessoas que morreram em casa ou em abrigos para idosos nos últimos dias. Aliás, a França anunciou que a quarentena vai durar 1 mês e deverá terminar só em 15 de abril. Está sendo difícil, não tem sido fácil para mim, acredito que não está sendo fácil para vocês aí, mas já há resultados positivos, como a gente vai ver na reportagem. Aplausos para a vida. Nos Estados Unidos, o país com o maior número de casos do mundo, já são mais de 240 mil infectados e quase 6 mil mortos. A crise provocada pelo novo coronavírus fez o número de demissões disparar no país. Na última semana, mais de 6 milhões de americanos deram entrada no seguro-desemprego. Muitas outras partes do mundo. Na Itália, mais de 10 mil profissionais de saúde já foram infectados pelo novo coronavírus. O país mais atingido pela pandemia estabilizou recentemente o número de casos diários, mas ainda não conseguiu baixar a quantidade de mortes. É uma crise que não dá trégua. Hoje, mais de 760 pessoas.
No Equador, o aumento de casos de coronavírus provocou um colapso no sistema funerário. Os corpos das vítimas estão sendo abandonados nas ruas da segunda maior cidade do país. O corpo embrulhado em plástico foi deixado na calçada deserta, a ficar em casa. Os efeitos da pandemia do novo coronavírus sobre o mercado de trabalho preocupam o mundo inteiro. No Brasil, no entanto, os setores essenciais estão até abrindo algumas vagas. É o caso dos supermercados e também das empresas de tecnologia que oferecem serviços à distância. Dá para trabalhar de casa. Com a dificuldade para conseguir máscaras de proteção, até mesmo para as equipes médicas, o Ministério da Saúde afirmou que as pessoas podem fazer a máscara em casa. Em todo o Brasil, muita gente já trabalha nisso para uso da família ou mesmo para conseguir uma renda extra nesse momento tão difícil. Para ir na farmácia. A Justiça Federal mandou a União retirar as atividades religiosas da lista de atividades essenciais durante a pandemia de Covid-19. Essa decisão, ela atende a um pedido do Ministério Público Federal e vale para todo o Brasil. Com isso, a realização de missas, de cultos e de outras cerimônias religiosas com a presença de fiéis pode ser proibida. Veja agora outras notícias sobre a pandemia no Brasil. A polícia do Rio Grande... Agora há pouco, o governo publicou no Diário Oficial da União a sanção presidencial à lei que cria um auxílio de R$ 600 por mês a trabalhadores sem renda. Também foi publicada uma medida provisória liberando crédito extraordinário de R$ 98 bilhões para cobrir as despesas por 3 meses. Como já havia sido anunciado, o presidente Bolsonaro vetou a ampliação do benefício de prestação continuada. Cuidados ao entrar em casa. Limpe as solas dos sapatos usando uma solução com água sanitária. Coloque a roupa usada em um saco separada das demais. Tome banho assim que chegar. Em todo o Brasil surgem ações que mobilizam pessoas determinadas a fazer o bem a quem precisa nesse momento tão difícil. São atitudes positivas que só se tornam possíveis quando muitas mãos se unem. A ajuda vem de todos os lados, cada um traz um. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Consultoras e consultores, a Jequiti acaba de fazer uma